não use o negativo. Ou melhor dizendo, use apenas o positivo. Tá? Eu acabei de dar um bom exemplo do que você tem que fazer. Se existe algo do qual você busca se afastar, você não vai colocar eu não quero isso, eu não sou isso. Você vai colocar eu quero aquilo, eu sou aquilo. Por quê? Porque esse é um princípio energético. Tá? Repito, não é à toa que eu falo de inconsciente na semana do pilar energético e espiritual. Porque é um nível de operação de vibração muito semelhante. Um princípio energético absoluto, isso é uma lei do universo. Tá? Da mesma forma que a lei da gravidade, que é um exemplo básico que eu sempre trago. Tudo, aquilo no qual você coloca a sua intenção, aquilo no qual você foca a sua energia, cresce sempre. Seja em sentido representativo dentro de você ou em sentido literal fora. Tá? Repito, é energético. O que isso quer dizer? Se você coloca, por exemplo, eu não sou inseguro, o que você está fazendo? Você está colocando foco, energia e intenção na sua insegurança. Então não existe em termos energéticos a ausência de. Não existe em termos energéticos o oposto de. Existe apenas o absoluto daquilo para o qual você direciona a sua energia. Então se você coloca eu não sou inseguro, o que você está fazendo é focar a sua energia na insegurança. E o que se manifestará necessariamente a médio e longo prazo é insegurança, não confiança. Então nunca use termos negativos. Ou melhor dizendo, sempre use termos positivos. Eu estou dando mais um exemplo do que você pode fazer. Ao invés de falar eu não quero isso, eu quero aquilo. Ao invés de falar eu não sou inseguro, você fala eu sou plenamente confiante. Sempre. Tá? Preste muita atenção. Eu dei um exemplo, se você prestou atenção, eu dei um exemplo ruim, inclusive, quando eu estava falando do palco lá. Eu falei, eu não me importo, eu falei um monte de coisa e falei, eu não me importo com a opinião de ninguém. Péssimo. Porque você está colocando energia na importância que você dá para a opinião das pessoas, que é zero. Portanto, não merece nenhuma energia. Certo? O que você faz? Você zera isso, zera esse foco, zera essa intenção e redireciona. Eu me importo apenas com a minha própria opinião. Agora você está colocando energia na importância que você dá para a sua própria opinião. Beleza? Princípio número 1. Sempre faça isso. E viva isso na vida de modo geral. Tá? Vou aproveitar para fazer esse gancho aqui. Você nunca vai conseguir superar um obstáculo colocando a sua energia para lutar contra o obstáculo. Você precisa lutar a favor da superação. Tá? Um bom exemplo de como isso se manifesta. Como é um princípio energético, ele não está restrito a nenhum nível. Ele se manifesta em nível individual, como no social, como no universal. Tá? É o movimento político, cara, o neoprogressismo, tá? A nossa esquerda atual, que nem é esquerda, né? Convenhamos. É um movimento de lutar contra. Certo? Cara, vamos lutar contra isso. Lutar contra... Eu nem preciso dar exemplo, porque você sabe o que eu estou falando. É só uma questão... Cara, não existe lutar a favor de nada. Não se luta a favor de nada. Diz-se que sim, mas é mentira. Toda luta é contra alguma coisa. O que acontece? Aquele obstáculo, aquilo contra o qual as pessoas estão lutando, cresce. É um fato. Isso é cara, socialmente falando, a gente está vivendo isso hoje. É tanto ódio, tanta raiva, tanta energia colocada contra alguns princípios, algumas questões, algumas manifestações, que elas crescem. A importância que é dada para elas cresce. Quer outro exemplo? Terraplanismo. Eu não vou falar, não vou entrar em mérito nenhum, tá? Eu não sei como, não sei nada. Tá? Eu estou aberto a tudo. Esse é o grande segredo da expansão eterna da consciência. Você não tem nenhuma certeza, tá? Então eu não vou entrar no mérito, se é, não importa. O terraplanismo é um ótimo exemplo de... Eu e o Nicolas estávamos conversando sobre isso outro dia, inclusive. É uma coisa que, tá, digamos que é verdade. Quem fala da Terra ser plana tá falando uma merda absurda. Então, o que acontece? As pessoas falam, a Terra é plana. O que eu faço? Eu viro e eu ignoro completamente. Porque é tão patético nessa concepção tradicional, pelo menos, que não faz sentido eu colocar minha energia contra isso. Né? Se tem uma pessoa falando, essa garrafa é vermelha. Na minha tela ela está vermelha nesse momento. Mas digamos que essa garrafa é vermelha. Por acaso existe discussão em relação a isso? Não, ela é verde, certo? Então eu vou ficar falando pro cara, não, esta garrafa não é vermelha. Desfaça isso. Diga isso que você acabou de dizer. Fale que ela... Não, porque foda-se. Obviamente não é. Então se eu faço isso, o que eu estou falando? O que eu estou fazendo? Estou colocando energia
contra algum princípio. E ele só vai crescer. A pessoa vai falar, então é vermelha pra caralho. E o negócio vai começar a crescer. Certo? No teu inconsciente é a mesma coisa que vai acontecer. É um princípio energético, repito, ele não está restrito a nenhuma instância da realidade. Beleza? Então, sempre foque no positivo. Sempre. No inconsciente como na sua vida de modo geral. Beleza? Segundo princípio. Opere de duas formas. Quando você estiver falando em termos de afirmação, de comunicação com a sua inconsciência. Primeiro, opção número 1. Questões extremamente objetivas e pontuais de forma extremamente objetiva e pontual. Não abra, se você está querendo alguma coisa específica. Vou dar um exemplo, inclusive um exemplo que eu estava conversando esses dias com o Evandro. Eu quero acordar bem. Tá? Cara, eu quero acordar todos os dias me sentindo extremamente bem, energizado, pronto para, sei lá, passar o dia inteiro sendo produtivo. Um ótimo exemplo específico. É algo muito pontual, que eu quero que aconteça em um momento muito pontual do meu dia. Opção número 1. É algo específico pontual. Como é que você faz nesse caso? Coloque as suas afirmações de forma extremamente específica, extremamente minuciosa, com detalhes. Porque todas as lacunas que você deixar, a sua inconsciência preencherá de formas sobre as quais você não vai ter controle. Tá? Então, se você fala, eu acordo todos os dias muito bem, você está querendo algo específico. Acordar bem. Amanhã, certo? Como no resto dos dias. O que vai acontecer? Eu acordo todos os dias. Ok. É difícil ter lacunas aí para serem preenchidas. Me sentindo bem. Aí você já está falando de muita lacuna. Existem milhares de formas de interpretar essa frase. O que é acordar se sentindo bem? É acordar com energia e disposição? É acordar com calma e tranquilidade? Ou pior, eu estou dando 2 exemplos positivos. Ou se existir uma representação negativa que você desconhece em relação a isso. É um caso extremo, é um caso raro, mas pode ser. Tá? Então, nesse exemplo que eu dei não cabe muito, mas em outro exemplo você pode falar alguma coisa que parece boa, inconscientemente interpretar aquilo como algo negativo e começar a manifestar algo negativo sem nem saber que isso está acontecendo. Então, cuidado. Opção número 1. Se você quer alguma coisa pontual, explique perfeitamente bem. Não deixe lacunas. Coloque com os mínimos detalhes para que aquilo encaixe de uma forma literal. Tá? Opção número 2. Eu quero algo perene. Certo? Eu quero prosperidade. Prosperidade não é algo específico, não é algo pontual. Nesse caso, você quer deixar lacunas, porque o que você quer é o objetivo final. Tá? E a forma mais eficaz de se atingir esse objetivo, você desconhece. Você não sabe. Tá? Talvez você queira ficar milionário. Você pode ficar milionário amanhã? Provavelmente. Provavelmente existe um jeito de fazer isso. Eu sei qual é? Não. Você sabe? Provavelmente não também. Pelo menos agindo dentro da legalidade, né? Vamos fazer desse jeito. Mas pode ser que exista. O seu inconsciente contém todas as informações. Tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas não entendem exatamente. É difícil de entender, mas é um fato. Tá? Então, se você consegue abrir lacunas, colocando o objetivo final, para que o seu inconsciente vá construindo o caminho da forma mais eficaz possível para que você atinja aquele objetivo, você está agindo da forma ideal em relação ao que você busca. Tá? Repito, quero algo pontual. Eu preciso ser extremamente específico, eu não quero deixar lacunas. Eu quero algo subjetivo, algo a longo prazo, algo perene, né? Constante na minha vida. Deixe lacunas propositalmente. O que isso quer dizer na prática? Ao invés de eu colocar, especificar exatamente como eu sou próspero, nos mínimos detalhes, como eu vivo essa prosperidade, essa abundância no meu dia a dia, como eu sinto isso, você simplesmente descreve a prosperidade ideal, nos termos que a gente conversou lá atrás, em relação à confiança, né, que foi o exemplo que eu dei. Descreva o estado final, o estado da riqueza, da prosperidade, da abundância, em qualquer sentido. Tá? Repito, pode ser genético, pode ser fisiológico, pode ser financeiro, pode ser social, relacional. E deixe a sua inconsciência
construir o caminho até lá. Porque ela vai fazer isso de modos que você nem imagina. As sincronicidades que vão começar a surgir, né, as coincidências, entre aspas, vão ser inúmeras. Porque existem forças que você nem compreende, que você nem entende, nem precisa. Por definição, você não enxerga, porque é inconsciente. Certo? O que está na minha consciência, eu compreendo, eu sinto, eu percebo. O que não está, por definição, está na escuridão, nas trevas, está além daquilo que eu consigo interpretar. Então, quando eu falo de forças que você não enxerga, você pode interpretar como você quiser. Forças energéticas, espirituais, Deus, o universo, a sua psique, não importa. É o mesmo princípio. Essas forças vão começar a agir ao seu favor e elas manjam muito mais de como atingir o seu objetivo do que você próprio. Caso o teu objetivo, repito, seja algo grande, algo subjetivo, algo a longo prazo. E não acordar bem. Né? Então, esse é o segundo princípio. Repito, primeiro princípio, foco, tudo que você foca, cresce. É um princípio energético. Aplique esse princípio na sua vida e nas suas manifestações, nas suas afirmações. Esqueça o negativo. Foque sempre no positivo. Tá? Esqueça o não quero isso. Foque no eu quero aquilo. Sempre. Segundo princípio, lacunas. Você quer deixar lacunas ou não quer? O teu objetivo é extremamente específico e pontual, portanto você precisa explicar a coisa de uma forma literal, não deixando nenhuma lacuna. Ou o teu objetivo é algo grandioso, a longo prazo, perene, e você quer deixar lacunas, porque a melhor forma de chegar lá, você não conhece. Tome essa decisão baseado naquilo que você está buscando. Diferentes afirmações podem ter diferentes, se encaixar no A ou no B aqui. E pratique, e coloque, escreva e repita. E grave, né, se você for fazer a parada do sono lá, de acordo com o que você entende dessa questão.